Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque Podcast. Mais um episódio com mais uma convidada especial. Vou apresentar para vocês hoje Thaís Benvicto. Ela é consultora de imagem e vai compartilhar um pouco da sua história e um pouco de moda para a gente ficar mais bonita, né, meninas? Prazer, Thaís, seja bem-vinda. Obrigada, Jaque. Eu quero que você fique à vontade aqui. Bom, obrigada, viu? Muito e compartilhe um pouco da sua história. Quem é a Thaís? O que a Thaís fez para chegar até aqui? E por que escolheu a consultoria de imagem? Vamos lá, tem 4 horas de podcast? A gente pode fazer, quem sabe? O que vocês acham? A gente aumenta o tempo ou não? Bom, primeiro eu quero agradecer, estou muito feliz de estar aqui, né? Como eu te disse, você foi uma pessoa que eu gostei tanto, você tem um carisma tão grande e acaba contagiando todo mundo. Ah, então, obrigada. Eu fico feliz de estar aqui batendo esse papo com você. Muito, muito grata mesmo. Bom, eu sou Thaís Benvicto, eu tenho 33 anos, eu sou casada, tenho dois tesouros, né? Quem é mãe sabe. Tenho um pequeno de 11, uma pequenininha de 2 anos e meio, que toca terror em casa. E tive muitas coisas, né? Muitas águas rolaram aí até chegar na consultoria, né? Mas eu costumo dizer que a maior escola que eu tive foi dentro da minha casa. Porque eu sou filha de alfaiate. O meu pai sempre costurou, foi o ofício que ele aprendeu, né, desde novo. Ele não teve uma infância muito difícil, então ele não sabia nem ler nem escrever, mas ele sabia costurar. Uau, que lindo. E com o passar do tempo ele foi se aprimorando, né? Mas ele aprendeu com a família ou ele aprendeu sozinho? Então, ele com certeza você deve saber, né, que Village Teles, antigamente. Ah, sim. Era o polo. Polo da moda, do jeans, né? Era o polo. E aí, ele com 16 anos, ele foi ser auxiliar de serviços gerais dentro de uma confecção. Ah, legal. Isso. E aí, ele pediu para depois do horário dele, ele aprender a costurar. Porque o pai dele era feirante, né? Ele ia pra feira. E logo depois, o pai dele, que era meu avô, faleceu. Ficou ele e a mãe, a minha avó. E aí ele pediu pro dono. E o dono falou assim, fica depois do teu horário que todo dia eu vou te ensinar um pouquinho. E o primeiro trabalho que ele conseguiu lá foi de cortar. E aí ele cortava, né? Imagina, né? O Village Teles naquela época era o polo. As pessoas vinham de outro estado para poder comprar jeans lá. E era uma confecção que assim, ele falava que era pilhas e pilhas, né, que ele cortava. Hoje, eu até brinco, falo que a gente está vivendo, né, a revolução industrial aí de novo, porque hoje a gente tem máquina para fazer isso, né? Tem maquinário para isso, mas antigamente era tudo na tesoura na mão. E daí ele foi aprendendo, enfim. Depois ele alfabetizou, né? Depois ele concluiu os estudos dele, já estava até com a minha mãe. Fez outros cursos, mas sempre trabalhando nessa área, né? E ele chegou a ser gerente dessa mesma confecção. Ah, que legal. Minha mãe até trabalhava com ele lá também. E daí, depois, eu era pequeno, tinha uns 5 anos mais ou menos, quando veio, né, uma crise e aí o Village Teles começou a fechar, né? As lojas começaram a fechar, as fábricas, as confecções de lá. E ele achou um anúncio no jornal de uma alfaiataria. E aí ele foi lá. Só que ele nunca tinha feito um terno. Muito ousado e determinado. Gostei do seu pai. Né? Um dos valores, inclusive, que ele passou para mim e para o meu irmão. Ele foi lá e fez a entrevista e inclusive essa alfaiataria funciona até hoje, no centro do Rio, na Rua da Quitanda. E o dono, que não está mais aqui, já é falecido, seu Marcos, ele virou para o meu pai e falou assim, daqui a uns dias você vem com um terno pronto. Meu pai, tá. Só que ele nunca tinha feito. E naquela época... Eu ia falar isso agora, não tinha Google, YouTube não pra existia salvar. nada disso. Você imagina, né? Eu até brinco, eu falo isso pro meu filho, né? Eu tô com um filho de 11, eu falo pra ele assim, a facilidade que a gente tem hoje é incrível, porque você imagina, antigamente a gente tinha verdadeiros talentos, porque você imagina uma pessoa tirar do zero uma coisa que nunca tinha imaginado como é que funcionava, né? E ele brincava com a gente e falava assim, eu costuro roupa.
Então não importa o que é roupa. Então eu vou fazer, eu vou conseguir. E aí ele conseguiu, fez, foi vestido com o blazer, inclusive. Uau. E aí chegou lá, enfim, ficou com o trabalho, que foi o lugar onde trabalhou ele até ele falecer, que hoje ele não tá mais aqui. Mas até ele falecer, ele permaneceu nesse lugar e era o melhor alfaiate que tinha lá na alfaiataria. E daí eu era muito pequena, então eu cresci nesse universo, né? Ele trabalhava em casa, o ateliê dele era em casa, e ele vivia ali entre as tesouras, tecido, e o barulho da tesoura dele cortando o dia inteiro, e era uma mesa grande, assim, aonde ele ficava trabalhando ali todos os dias. E eu adorava, eu achava o máximo. Só que ele nunca deixava eu ficar perto. Ele tinha um medo porque eu falava que eu queria costurar e ele falava assim, não, você vai se machucar. E eu falava que eu queria aprender a costurar na máquina e ele não deixava, enfim. Aí eu lembro de um dia que eu roubei uma agulha de uma linha para eu costurar roupa para minha boneca, para Barbie. E quando ele viu, ele brigou um monte comigo, falando que não era para fazer porque eu podia me machucar. Mas eu adorava. Imagina o estilo da minha boneca, né? Porque era sobra de tecido de quê? De alfaiataria, né? Nossa, toda estilosa, né? Então, ela só era aquelas peças, né? Social. E só que assim, a gente tinha, né, dentro todo desse cenário, a gente vivia, né? Eu vim de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Também sou de São João, galerinha de São João. Hello! Ainda tenho familiares e amigos queridos lá. Também. E a gente morava no morro, né? Lá em cima, bem lá, quase dando a mão para Deus. A última casa do morro. Uma casa muito humilde, então a gente veio, né? Eu vim de uma família muito humilde. E realmente a costura era... E ele sempre falava que era o ofício que ele aprendeu e era o sustento da gente. Ele falava pra gente assim, pra mim e pro meu irmão, se eu não tivesse aprendido isso, o que seria? Né? O que eu ia fazer? E hoje em dia a gente sabe que alfaiate está muito escasso, né? Na verdade, é uma profissão que está se acabando até. E daí ele sempre ensinava pra gente, né, sobre uns 3 pilares que hoje eu falo muito ele sem saber, e ele passava muito isso para mim e pro meu irmão, e hoje eu falo muito dentro da consultoria, que são os 3 pilares, a gente chama de ABC da imagem, que é a comunicação, a aparência e o comportamento, né? Então ele sempre falava pra gente que não era porque a gente era pobre, que a gente vinha lá de cima do morro, que a gente ia ter que andar mal arrumado. Por quê? A gente não tinha dinheiro, mas a gente sabia escolher. Que eu acho que é a grande diferença, é o que eu falo muito para meus clientes hoje. Você não precisa ser rica, né? Eu quero mudar meu armário. Eu quero me vestir mais elegante, porque o elegante tem que ser assim, assado. Enfim, essas regras que a gente vê por aí rolando na internet, que a gente sabe que não é verdade. Então, você precisa saber escolher. Então, quando você sabe escolher, você tem ali uma assertividade muito grande nas suas escolhas. E tem um resultado. Então, ele sempre falava sobre aparência e sempre falava sobre comunicação, como a gente se portar nos lugares. Ele falava, não, tem que ser educado, tanto ele quanto minha mãe. Minha mãe era até muito mais rígida com isso. Tem que ter educação, tem que estar nos lugares. A gente acha que não faz diferença, mas faz uma diferença incrível você saber se portar nos lugares, ter postura. E tudo isso está atrelado à imagem, né? A imagem é a comunicação. Vou puxar pro teu lado e pro meu. Com certeza. E ter a questão do comportamento, né? De você ser cordial, de você ser gentil, de você ter esses pilares dentro, né, do caráter também. Então, tudo isso faz parte de uma imagem. É o que compõe, né, toda aquela estrutura da nossa imagem. Como que você quer ser lembrado? Então, era uma coisa que ele sempre ensinou pra gente, e, sem saber que um dia eu ia trabalhar com algo do tipo. E daí eu fui desenvolvendo. Fiz outras coisas, né? Porque da mesma forma que eu vim de um lugar muito humilde, na Baixada, meu pai falava assim, moda não dá dinheiro. Moda não dá dinheiro, não dá dinheiro. Era o trabalho dele, era o sustento, graças a Deus. Mas assim, não era rico, moda não dá dinheiro. E aí eu sempre quis, eu tenho uma habilidade muito grande, né? Com desenho, com toda essa parte de criação. Mas não segui para a área. Fui fazer outras coisas. E aí caí, né? Eu falo que caí de paraquedas. Comecei a trabalhar com evento e vi que
essa parte de maquiagem, de produção, para noiva, estava muito em alta na época. Era mais ou menos 2016, 2017, por aí. Estava muito em alta. E eu vim de área comercial, eu trabalhava no administrativo, totalmente nada a ver com você. Diferente, entendeu? E era muito bem até no que eu fazia, né? Porque a gente sempre ouviu, desde pequeno, né? Meu pai falava muito assim, o que você for fazer, faça bem feito. Então, não importa o que você está fazendo, faça direito. E então, tudo que eu fiz até hoje, eu faço bem. E quando eu trabalhei numa parte de evento para noivas, eu comecei a ver sobre maquiagem, entrei no mundo da maquiagem, fui muito bem, ministrava curso, dava workshop, enfim. E aí eu fui fazer um curso em São Paulo, de visagismo, que era na parte de você fazer toda a leitura facial, né? Fazer toda essa análise facial. Estudava um pouco de morfologia, né? Tinha esse viés de psicologia da imagem. E aí eu me encantei. Eu falei assim, gente, que mágico isso. Isso é muito legal, né? Porque, assim, eu não consigo tocar uma pessoa só pela parte externa, aonde ela vai lavar o rosto e vai tirar. Né? Eu não consigo ali alcançar uma expectativa boa nela, momentânea. Uhum. Eu posso trabalhar algo um pouco mais profundo, né? E algo que vai ser duradouro. Por que não? E aí eu conheci algumas consultoras que estavam nesse curso. E comecei a trocar ideia, né? Entender um pouquinho mais, porque eu não sabia o que era consultoria de imagem. Quando eu fui entender o que era, eu falei assim, gente, mas eu sou PhD nisso, não é possível. Já são muitos anos, como que eu não descobri isso esse tempo todo? Como assim? E daí aí eu vim para o Rio, já comecei a aplicar consultoria de visagismo nas minhas clientes, que era justamente essa análise facial voltada para os temperamentos. E fui começar a procurar, a estudar sobre consultoria de imagem, né? Procurei, fiz alguns cursos de longa extensão, me formei em moda. Fiz a graduação, que era uma coisa que eu achava que eu nunca ia fazer. Sempre gostei. Você fez a graduação? Fiz. Sempre gostei, mas eu achava que não ia fazer. E aí eu fiz a graduação em moda e fiz vários outros cursos na área, né? Voltada bem para psicologia da imagem, neuromarketing, toda essa parte de comunicação, justamente porque eu me encontrei num lugar, né? Que na verdade eu vivi isso a vida inteira, mas eu me encontrei num lugar onde eu vi que eu poderia alcançar muito mais pessoas e ajudar elas a alcançarem o sucesso. Porque a gente pensa muito que roupa é superficial, e não é. Né? A gente sabe que é uma ferramenta poderosíssima. Né? E assim, e quando eu olho para trás, eu falo assim, gente, e como fez diferença na minha vida? Porque eu sempre sobressaí em todos os lugares que eu estava. E eu nunca usei roupa cara. Então, eu só usava roupa, sei lá, Sitcol, essas lojas que a gente encontra aí com qualquer calçadão. Mas você já tinha aquele olhar diferenciado para escolher, né? Porque quem me ensinava a comprar era ele. Eu comprava roupa com meu pai, não com minha mãe. Era pra mim e pro meu irmão. Ele ia junto. Ele falava, não, isso aqui não. É óbvio que o adolescente odiava, né? Que adolescente que gosta de andar de alfaiataria, né? Imagina, eu com 13 anos. Não gostava. Mas era o que tinha. E por muitas vezes era sobra de tecido. Que ele também fazia alguma coisa pra gente. Então, a gente não gostava, né? Eu e meu irmão também. Mas a gente foi entendendo que, assim, meu irmão, como é mais velho, né? Entrou no mercado de trabalho primeiro. Então, teve oportunidades mais cedo do que eu. Então, assim, via que fazia diferença. Né? Toda essa questão de se portar. Aí, eu com 14 anos, eu comecei a trabalhar. E ninguém dava a idade que eu tinha. Eu, no meu primeiro emprego de carteira assinada, eu era obrigada a mentir a minha idade. Porque eu sempre fui alta, né? Mas eu andava tão bem vestida perante, né, o local, o ambiente, aonde você estava, eu me destacava. E aí as pessoas achavam que eu era muito mais velha, que eu era muito mais madura. Eu tinha 17 anos. Prova viva, né? Prova de que viva. A imagem, ela comunica, muito. Independente da idade. Independente. E daí todo lugar onde eu chegava, trabalhei em outros lugares. Sempre tinha essa questão de a pessoa olhar e falar assim, ou achar que eu era um cargo acima, eu era estagiária. Então, sempre teve essa questão. E daí, né, quando eu entrei, comecei a entrar nesse universo da consultoria e comecei a atender as clientes, eu fui vendo que como era tão profundo e quantas camadas que a gente tem,
e que a gente pode transparecer isso na nossa imagem, né? E para a gente entender que a roupa é só a ponta ali do iceberg, porque são muitas coisas atrás. Às vezes eu tenho vários clientes assim passando por ou saindo de uma depressão e precisava trabalhar essa imagem, né? Voltada para o meio profissional, precisava ser promovida. Uma vez eu atendi uma cliente que ela falou assim para mim: Thaís, eu te achei no Google. E eu preciso de alguém que faça esse trabalho comigo, porque eu tô para ser promovida e meu chefe virou para mim e falou assim que eu não tinha condição porque eu não passava essa imagem que ele queria dentro do trabalho, mas eu sou extremamente competente. Por quê? Porque a gente tem que ser competente, mas a gente também tem que parecer competente, né? A gente tem que mostrar que realmente a gente é capaz de fazer aquilo. E por muitas vezes a gente não tem chance de mostrar fazendo. A gente tem chance de mostrar antes, sem abrir a boca, até. E é uma oportunidade. Por que você não vai usar essa ferramenta a teu favor? E aí a gente fez todo o processo de consultoria, ela foi super bem sucedida, foi promovida, enfim. Mas, assim, mostrando que a gente tem uma essência, né? A gente é uma pessoa, nós somos únicos, nós somos diferentes. Não é porque fulano usa alguma coisa que você vai usar também. A gente tem um trabalho por trás, por isso que eu também fiz alguns cursos dentro da área de psicologia da imagem, para a gente entender que a gente não trabalha com copia e cola. Não adianta. Eu ia te perguntar isso, porque como você lidar com muitas mulheres relacionadas à imagem, tem muito a ver também com a autoestima, né? Muitas das vezes a autoestima não está boa, e aí ela está precisando também fazer essa mudança, como você falou, né? Uma saiu da depressão, a outra veio de um ambiente de trabalho. Então, o que você observa que mais faz com que elas queiram mudar a imagem? Olha, muitas querem fazer, acham que tem alguma coisa na vida delas, precisa dar uma guinada. Às vezes, assim, separou. Muitas. Eu atendo muitas mulheres que acabaram de se separar, saíram de uma separação. Porque geralmente a autoestima, né, não a autoestima tá legal. Você baixa. precisa ressignificar aquilo, né? Exatamente. Trocou de emprego, fez transição de carreira, o que a gente mais está tendo, né? E agora, no momento, eu trabalhava com uma coisa totalmente diferente, e agora eu estou em outro momento. E o que eu trago muito para elas, já atendi também paciente oncológica, que também, né, é um processo, mexe com a autoestima, né? Não tem como não mexer. E para você, como é que foi essa experiência? Foi desafiadora, mas foi, assim, muito gratificante. Mostrar que realmente tinha uma mulher ali dentro, passando por todo um processo, e que ela conseguiria olhar para ela no espelho novamente, entendendo quem ela era, porque era um processo, né? Então, assim, por isso que eu falo que a imagem ela é muito, muito atrelada a mais o teu interior, e aí é o que vai expressar ali do lado de fora, vai externar, né? Então, assim, o que você tem dentro de você vai colocar para fora. Então, se você estiver num momento triste, num momento depressivo, num momento conturbado, você não vai querer se vestir bem, você não vai querer se olhar no espelho, você vai achar que vai botar N defeitos, né? Eu tenho até uma amiga que ela é muito pontual nisso. Ela começa a botar um monte de defeitos. Eu falei, começou o jogo dos 7 erros. Eu falei, vamos parar, né? Porque às vezes a gente bota problema onde nem tem, né? Mas por quê? Porque tem alguma coisa que não está estabilizada internamente. Então, é um processo de autoconhecimento. Então, as minhas clientes, quando concluem, né, a consultoria, elas falam para mim, falam assim, Thaís, é mágico, porque assim, eu estou começando a entender coisas que eu não entendia. E entender questões internas, né? Eu falo que não é terapia, mas é terapêutico, porque você acaba passando por um processo onde você realmente vai entender quem você é para você aplicar isso fora. E o que a gente aplica fora, aí a gente tem as ferramentas, que são a roupa, o acessório, o cabelo. Mas para eu poder aplicar tudo isso fora, eu preciso internamente me conhecer. Sim. E que por muitas vezes, um outro momento também pós-maternidade, a mulher se esquece completamente, e isso é super normal, porque a gente vive em função de outro ser, né? O que também é uma dádiva, é incrível. Mas a mulher se perde, ela se esquece. Às vezes ela não sabe nem mais o que ela gosta. É isso que eu ia falar. Eu tenho clientes que falam assim, que eu pergunto, me fala uma cor favorita. Uma pergunta simples. Me fala sua cor favorita. Não sei. Eu usava muito. Aí você vai perguntar o tempo, 5 anos atrás. Eu usava muito azul, preto, sei lá, branco.
E ela já mudou tanto internamente que agora já não faz nem mais sentido essa cor, né? Exatamente. Como não faz sentido, às vezes, N coisas, né? Algumas peças, por exemplo. Às vezes tem uma cliente que veio muito do corporativo, usava muito blazer, social. E aí agora ela está totalmente em outra área. Completamente diferente. Falou assim, não preciso tanto usar uma roupa assim. Eu me sinto muito, muito engessada, muito fechada. E aí a gente vai trabalhando toda a questão do momento atual da vida dela para encaixar, mas sem perder quem ela é. Eu tenho cliente que fala assim, quando chega para mim e fala assim, eu preciso trocar meu guarda-roupa inteiro. Igual o Esquadrão da Moda, né? Que tinha, joga fora. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não dá nem pra fazer isso, né, não gente? Não dá, gente. Não dá, né? Aí, ó, vai rolar umas dicas dela aí. Não jogue seu guarda-roupa fora. O que você consegue fazer? Pelo amor de Deus. Eu sempre tento trazer essa conscientização, né? Então, assim, o meu trabalho é baseado em educar. Então, eu educo a cliente a ela entender que nós, mulheres, primeiro somos feitas de fases. Uma hora você não gosta daquilo, pode ser que daqui a 6 meses você vai gostar. É verdade. Depende muito do seu momento. Segundo, se você tem um guarda-roupa, quem comprou essas roupas? Você ganhou o guarda-roupa inteiro de alguém? Provavelmente não, né? Então, você mesmo que comprou as roupas. Por que você comprou? Então, a gente tem que avaliar o porquê que aquilo ali, né, que fez você comprar aquilo ali. Tem um motivo. Então, assim, você não mudou da água para o vinho. Tem coisas que a gente vai mudando, vai amadurecendo, né? Vai lapidando. E tem algumas coisas que ficam ali eternas. Então, qual é essa maior característica sua? É o que vai refletir na tua imagem. Se você é uma pessoa muito simpática, muito extrovertida, muito alegre, muito criativa, isso aí tudo a gente consegue aplicar dentro da tua vestimenta. E às vezes eu tenho casos também de cliente que ela é muito extrovertida, muito alegre, e aí ela tá num local onde está reprimindo ela. E ela não consegue ter essa felicidade, esse desenvolvimento no local de trabalho, porque o trabalho não tem a ver com ela. E aí acaba que é uma questão da imagem, ela não se sente confortável com aquela roupa. É claro, existem mulheres que nasceram para usar blazer e tem mulheres que não. E aí acaba que vem uma onda aí da internet dizendo que você tá com um blazer tá elegante, né? Tem que estar com blazer. Então, eu não sou nem muito do bonde do blazer, mas resolvi botar hoje. Mas então, você tá assim, linda. Eu não sou do bonde que tem que andar de blazer elegante. Mas de vez em quando, ele cai bem. Hoje tá friozinho, Sim, falei, vou botar por causa do certeza, friozinho. E eu vou receber uma consultora de imagem, né? Vou tentar passar uma boa imagem pra ela. Não sei se passei. A pior parte é essa. É quando tô andando, tô em algum lugar, eu vou pra um aniversário, algum evento, a pessoa me olha e fala, ai, meu Deus, está isso aqui. Ai, Jesus. Falo, gente, não estou julgando ninguém. Não sou esse tipo de pessoa. É aquilo que você falou também, né? Cada uma vai carregar da sua essência. Exatamente. E o seu estilo é único. O estilo é único. Então, assim, a primeira coisa é a gente pensar o que a gente tem, né? De uma característica mais forte dentro de você, dentro da tua personalidade. O que te move? Quem é você, né? Quem é a Jaque? Isso a gente consegue imprimir na tua identidade. Que é o que as pessoas vão olhar e vão lembrar. Falar assim, olhei essa roupa aqui, nossa, a cara da Jaque. Ai, a cara da Thaís. Por quê? Porque você está imprimindo ali ferramentas que vão fazer com que as pessoas lembrem de você, igual marca. Né? Igual quando a gente trabalha com publicidade, né? Você vai trabalhar com uma marca específica e aí você fala de algum produto, você lembra daquela marca. Porque imprimiu a identidade ali, né? Já entrou na cabeça da pessoa. É a mesma coisa com a gente. A gente tem uma marca pessoal, né? Então, hoje eu trabalho focado para mulheres empreendedoras. Tenho muitas clientes que fizeram essa transição, né, de carreira, agora estão empreendendo. Outras que sempre empreenderam e agora viram que tem uma necessidade de trabalhar a imagem para poder comunicar com o público certo, para poder realmente ali passar aquela mensagem que ela quer. Porque eu falo muito dentro da consultoria o seguinte, a gente tem a comunicação, mas a comunicação ela só é efetiva porque você tem um emissor e um receptor. Então, se a sua mensagem não chega, né, no receptor, é porque não tem comunicação. Então, a gente precisa comunicar, saber o que você quer comunicar, saber quem é você, para você expressar isso no lado externo e falar para o público certo, falar para aquela pessoa certa, né? Então, já atendi várias clientes, eu sou psicóloga infantil. Então, a gente vai trabalhar ferramentas dentro da imagem para você comunicar com as crianças, para poder ter aquela conexão com
as crianças? Impossível uma psicóloga de terno preto, toda de preto, para atender uma criança, né? Você afasta, né? E o preto tá errado, é errado usar preto? Claro que não. Mas depende do momento, depende da situação, depende, né? Porque eu quero passar seriedade. Para quem? Né? Eu preciso passar seriedade. Por quê? Então, eu faço... o primeiro passo, quando a cliente vai fazer uma consultoria comigo, eu mando 4 formulários para elas preencherem, né? Aí eu falo assim, você tem toda a calma do mundo e todo o tempo para poder responder. São perguntas extremamente chatinhas, mas que vão me dar muitas respostas. E aí, quando elas acabam de responder, ela fala assim, Thaís, o que é isso? Que nem eu sabia responder. Eu falei, tá aí, deu start no processo de autoconhecimento. Porque, às vezes, a gente se perde no que responder, porque a gente não lembra mais. O autoconhecimento é tudo, eu sempre falo sobre isso. É tudo. Para a nossa saúde mental, para o nosso físico, para a nossa vestimenta, para a forma que a gente quer se comunicar, né? Exatamente, é tudo. E aí depois elas vão me dando as informações, eu vou vendo, eu falo, pergunto. Aí depois a gente volta e contradiz aquilo que ela disse. Aí ela fala assim, eu falei isso. Eu falei assim, tá vendo? Então, é todo um processo. Então, quando a gente pensa na imagem, a gente às vezes acha que é uma futilidade. Quantas vezes eu já ouvi? Nossa, que trabalho fútil. Justamente porque é vinculado muito à questão só da moda. Mas assim, a moda, ela é uma forma de expressão. Então, a gente tem a moda como uma ferramenta para a nossa imagem, né? E aí você entender que essas ferramentas, as cores, as formas, o tecido, tudo que você usa, comunica, você começa a usar tudo a seu favor. Por isso que a gente consegue ver pessoas que são muito bem-sucedidas dentro daquela área, porque ela está tendo uma comunicação ali muito fluida. Ela está comunicando com o público dela, ela está sabendo passar a mensagem. Eu tive um caso de uma cliente minha, há muito tempo atrás, ela fez um serviço de coloração pessoal para a gente cobrir a cartela dela. Uma cartela escura até, mas muito bonita. E daí ela foi fazer um processo, ela é nutricionista, e ela foi fazer um processo de rebrand da marca dela, e ela contratou uma empresa onde tinha vários serviços dentro dessa empresa, e tinha um serviço de consultoria. E ela até falou comigo, falou assim, vou fazer lá, porque foi um pacote fechado e tal. Eu falei assim, vai, sucesso. E aí ela fez. Demorou um tempo. Eu comecei a ver no Instagram dela uma pessoa que não era ela. Totalmente diferente. Umas cores escuras dentro do feed, do Instagram. Um posicionamento dela diferente. Ela sempre andava de cabelo solto, cabelo preso. Eu falei assim, gente, mas não é ela, né? Eu falei, mas tudo bem, né? Às vezes a pessoa realmente quer passar isso, mas tudo bem. Eu falei, como eu não entrei nesse passo da consultoria, eu só fiz a cor com ela, tá tudo certo. E passou. A gente tem uma amiga em comum. Aí essa amiga em comum falou assim pra mim, manda uma mensagem pra ela, que ela tá super sem graça e ela tá muito mal. Aí eu falei assim, mal como? Ela mal mesmo, ela tá mal, assim, mentalmente, fisicamente, porque ela tá muito chateada, ela tá perdendo todos os pacientes dela. Nossa. E eu falei pra ela assim, mas gente, como? Aí eu fui mandar uma mensagem, perguntei se estava tudo bem. E aí ela ficou meio resistente de falar. Depois eu falei assim, não, eu tô vendo que o visual do teu Instagram não está feio. Mas como eu te conheço, eu sei que não é você. O que tá acontecendo? E aí ela falou assim, vamos conversar? Eu falei, vamos. Eu conversei com ela e tal. Eu falei com ela o seguinte, falei, vamos renovar suas fotos? Aí ela fez um trabalho de foto com uma fotógrafa maravilhosa. E eu falei assim, olha, eu vou separar os looks pra você, a gente vai trabalhar essa imagem pra você começar a realocar isso aí. A gente trabalhou, escolhi os looks dela e tal. E ela fez as fotos, totalmente diferente. Começou a trabalhar de novo o Instagram dela, do jeito que ela era antes. Porque ela trabalha com a questão da nutrição, só que é de uma forma descomplicada. Então, ela mostra que você não precisa estar preso em regras e em dietas para você emagrecer ou ter uma vida saudável. E a forma que ela estava sendo trabalhada a imagem dela era totalmente fora desse discurso. Porque ela estava com uma imagem muito fechada, muito rígida, muito séria. Então, ela não passava simplicidade, ela passava uma seriedade. Então, a imagem estava errada? Não, é uma imagem que estava coerente com uma seriedade, uma autoridade, algo um pouco mais rígido. Mas não era o que ela precisava passar na comunicação, né? Na comunicação dela. Então, assim, fugia totalmente do que a proposta dela. Por isso que é importante, isso eu sempre falo do caso dela e falo com outros clientes que falam assim, é importante a gente entender que a comunicação que você deseja passar não é a mesma do colega. Às vezes você vê e fala assim, nossa, achei tão bonito, né, lá rolando no feed lá, inspiração.
Mas tudo bem, às vezes funciona para aquela pessoa, mas para você não funciona. Porque você tem que buscar a tua essência, tem que aplicar aquilo ali na tua imagem, o que realmente faz sentido para você. Então, assim, ela é uma pessoa totalmente feliz, alegre, descomplicada, simples. Ela simplifica a vida de todo mundo. E ela passando uma imagem de uma pessoa rígida, autoritária, séria. Não era ela. E aí, você vê que como a imagem impacta tanto, porque acabou repercutindo em vários pontos da vida dela. Inclusive, dela não querer se olhar no espelho, que ela estava tão chateada, ela não queria abrir o Instagram para olhar, porque ela estava vendo que aquilo ali não era ela não estava se reconhecendo naquilo ali. Então, assim, trabalhar com a imagem é algo que pode tanto elevar uma pessoa para um sucesso, quanto você empurrar da beira de um precipício. Ou seja, nem sempre trabalhar a imagem vai elevar a sua autoestima. Se você não trabalhar ela da forma correta, ela pode piorar a sua autoestima. Exatamente. Então, assim, é muito entender mesmo essa questão do que você quer comunicar e fazer esse link com quem é você. Porque, às vezes, também a tua intenção é totalmente diferente. Então, eu faço todo um trabalho para conscientizar a minha cliente a entender se realmente aquilo ali faz sentido para ela. Eu ponho ela para pensar, na verdade. Perfeito. E só para a gente não perder, a gente falou do guarda-roupa, que você falou que não precisa de comprar um guarda-roupa todo, trocar tudo, fazer igual, né? Pessoal Por favor, pelo amor de Deus. Do Esquadrão da Moda. E qual a dica que você dá, então, para quem acha que tem que trocar tudo, porque acha que está numa nova fase e nada que ela tem ali presta? Então, primeiro, a gente precisa passar por um processo de consultoria. Enquanto não der. Enquanto não der. A gente, assim, você pode começar a entender realmente essa parte interna. Então, assim, qual é uma característica grande sua, né? Eu sou uma pessoa muito alegre, muito divertida. Normalmente, uma pessoa que é muito divertida, muito alegre, muito extrovertida, gosta de estampas. Tem um guarda-roupa que tem mais estampas. Tem um guarda-roupa que é mais colorido, gosta de cores. Então, qual é o momento que você está passando hoje, né? E pensar, assim, que o que tem meu que há 10 anos atrás eu também tinha? É o que você tem de essência, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito reservada. Eu não sou uma pessoa que eu sou extremamente extrovertida, ou que eu chego nos lugares, não sou uma pessoa mais contida. Então, eu sou uma pessoa que eu não uso muita estampa. Eu não sou uma pessoa que eu uso muita cor. Eu adoro um look monocromático e eu sempre gostei. Então, é uma coisa assim, que não é de agora, porque o tal do ser elegante, a pessoa usa roupa clara, eu nunca gostei muito de preto. Eu sempre gostei de cores mais claras, sempre esse look mais sóbrio. Eu sempre fui assim. Gente, que engraçado. E eu amava preto, né? Amava preto. E esses dias eu comecei a usar mais claro. Eu não gostava de branco. Esses dias eu botei uma blusa branca com uma saia clara. E todo mundo elogiando. Aí é. E eu falei, nossa, eu também gostei disso. E aí hoje eu tô com preto, eu tô estranhando. Eu nunca estranhei preto. Eu sempre amei preto. E hoje eu estou estranhando que eu estou de preto. E aí você tá falando aí agora que você sempre foi assim. E assim, cada pessoa é de um jeito, né? Você sempre foi assim. Eu já não. Eu já fui totalmente diferente. Eu amava jeans. Eu amava. E aí, eu acho que quando a gente também vai mudando também de idade, né? Isso que eu ia falar. Quando eu tava para entrar para os 40, eu comecei a ver que eu precisava mudar meu estilo. Então, eu parei de usar jeans. Cansei do jeans que eu usava a vida inteira. E é de uma hora para outra, né? É de uma hora para outra. Você simplesmente enjoa e não quer mais. Aí você coloca porque não tem opção, mas você fala, não sou eu dentro dessa roupa. Exatamente. E aí, conforme eu fui mudando internamente, né? O externo começa a pedir também as mudanças. Então, isso que você falou é crucial, é super importante. E aí, cada um no seu tempo, né? E cada um no seu tempo, exatamente. Por isso que é interessante, assim, a gente não imitar, né? Não copiar ninguém. Porque tá se usando, porque tá na moda, porque, dizem que agora o momento é isso aqui. Não, não é. Quando a cliente chega já falando isso, falou assim, olha só, vamos fazer uma lavagem cerebral, você vai esquecer tudo que você viu em Instagram, rede social, e agora a gente vai começar a olhar internamente. O que faz sentido para você? Eu não sei, então vamos começar a fazer um trabalho interno, né? Então, assim, eu aconselho muito, abre o guarda-roupa, começa a lembrar, por que eu comprei essa peça? Eu comprei essa peça porque eu trabalhava em tal lugar e eu tinha um estilo assim, assim. Você hoje tem esse estilo, trabalha em tal lugar? Não. Então, por que ela está fazendo no seu guarda-roupa? Né? Então, a gente já pode retirar, porque se não faz sentido para você e você comprou pontualmente para aquilo ali, então já não faz mais sentido hoje. Não, eu tenho essa peça aqui há 10, 15, 20 anos e eu uso ela sempre. Opa, o que tem nela que fez você comprar? Quer dizer que tem alguma coisa ali na peça que faz sentido para você até hoje. Então, é parte da tua essência. Então, entender ali, fala que é um trabalho manual que a gente faz, mas realmente entender o que tem ali dentro. E não tem nada mais íntimo nessa vida, gente, do que um guarda-roupa.
Tudo, toda a tua história tá ali, né? Às vezes uma peça, minha mãe me deu, algum parente, alguma pessoa que já faleceu. Eu guardo isso aqui, que foi uma recordação de um dia tal. Então, assim, são histórias que tem ali dentro, né? Então, entender o que realmente faz sentido para você. E aí você começa a fazer essa mudança. E o que eu sempre falo, não faça mudanças radicais. Mudanças radicais, elas não são bem-vindas, né? O nosso cérebro demora muito para poder entender que aquilo ali realmente foi uma mudança. Então, vai aos poucos, quero tirar o preto. Eu tenho cliente que fala assim, eu só uso preto, eu quero tirar o preto. Calma. Por que vai tirar ele todo? Você vai se estranhar. Você vai olhar no espelho e não vai se reconhecer. Vamos aos poucos. Vamos fazer o seguinte. Próximos investimentos não serão pretos. Então, vamos ver outras cores. Então, assim, indo devagar, né? Que realmente é um processo. A gente tem, né, muito a ansiedade. E o tempo todo de querer fazer logo. Quero para ontem. E a gente esquece que no processo é onde a gente mais aprende. É verdade. A gente vai devagarzinho ali, e aí você vai se conhecendo, você vai entendendo, né? Você vai moldando. E aí, quando você vê, daqui a uns meses, você tá com o guarda-roupa todo diferente no teu momento atual, né? Até porque eu brinco, eu falo assim, gente, hoje ninguém tem condição financeira de você montar o guarda-roupa inteiro, né? Vou tirar meu guarda-roupa todo e vou fazer ele todo de novo. Não dá. Então, vamos aos poucos, né? Isso aí toda essa... expressa tudo. Então, assim, às vezes você andava muito de salto, hoje não anda mais. Às vezes, não, eu andava de sapato fechado, hoje eu não gosto mais. Então, tudo que a gente usa tem uma conexão com o momento que a gente está vivendo. Então, é importante a gente ter esse olhar pra gente, né? Estamos já perto de encerrar. Que pena. Rápido. Passa rápido. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para elas em relação a tudo isso que a gente falou sobre o autocuidado, né? Sobre buscar se conhecer e passar a imagem que você realmente quer passar, ser congruente com quem você é, né? Você deixar para elas aí o que você deixa de dica ou de inspiração. Eu falo para assim, a gente pensar, né? Primeiro, em 3 características muito fortes que a gente pode ter dentro da nossa personalidade. Isso diz muito sobre a gente. Se você tiver dificuldade de pensar sobre isso, pergunta para familiares. E quando você fala da Jaque, qual a palavra que vem na cabeça? É sorridente, é feliz, é alegre, é dedicada. Essas características, a gente faz parte dessa construção da tua essência. Então, vai dizer muito sobre você. E uma outra coisa também que eu digo é a gente parar de pensar que tudo é defeito, né? Porque às vezes a gente tem uma característica muito forte e fala assim, mas isso é um defeito meu muito grande, né? Às vezes eu tenho um cliente que fala assim, eu sou muito perfeccionista, isso é um defeito enorme meu. Por que é um defeito? Né? Pergunta se um cirurgião ele não pode ser perfeccionista. Então, assim, depende. Então, a gente tem que começar a olhar de outras janelas, né? Olhar de uma outra forma pra gente. Porque aí a gente para de se cobrar tanto, a gente consegue enxergar que aquilo é uma característica nossa e que aquilo é forte na gente. E é isso que vai trazer a autenticidade. E aí a gente vai conseguir imprimir isso na nossa imagem, né? Elevando a autoestima, que aí a gente eleva a autoconfiança e aí a gente se sente pronta para dominar o mundo. E uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra, com certeza. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse suas redes sociais para quem tiver interesse em procurar o trabalho da Thaís, né? Como você falou, não é só uma consultoria de imagem, você trabalha todo o pessoal porque você estudou para isso, né? E acredito que, conforme a gente foi falando aqui, eu percebi que tem muito amor nisso. Né? Tem. Então, assim, você se descobriu Sim. e se redescobriu fazendo isso, e você faz com muito amor, e dá para ver nos olhos isso. Então, parabéns, que Obrigada. Você continue aí trazendo vida, porque eu acho que vem de dentro para fora, né? Então, é vida na vida dessas pessoas, tá? Obrigada, viu? Fico grata. Só para fechar, ontem eu recebi... Eu tenho um grupo no WhatsApp com todas as minhas clientes, né? E aí eu fiz um e-book para elas com algumas sugestões de acessório. E eu mandei para elas e eu recebi uma mensagem no privado de uma cliente assim, Thaís, você sempre dando o seu melhor, né? Eu amei. Então, assim, é isso que me traz uma satisfação muito grande, porque realmente eu sempre me empenho muito no que eu faço. E eu vejo que eu transformo a vida delas, né? Eu faço elas realmente se olharem de volta. Muitas vezes elas estão perdidas, né? Às vezes por algum processo que passou no meio do caminho ali. E elas se olham, se reconectam. Isso é muito bom. Então, realmente, eu amo muito o que eu faço, porque eu me sinto grata
de poder levar um conhecimento meu adquirido e mostrar para elas outros olhares, né? Vamos enxergar de outra forma. E realmente eu fico muito feliz por isso. Acho que é uma missão aí que Deus me deu de trabalhar com mulheres e de mostrar a elas que a gente tem muito mais além, é muito profundo, são muitas camadas que a gente tem. Mas as minhas redes são no Instagram, @ThaísBendicto, apenas. Me curtam lá, vão lá, me sigam, que eu dou várias dicas também, várias sugestões. E antes da gente encerrar, eu vou falar isso porque foi o que eu senti. Quando você falou que você faz, sempre tenta fazer o seu melhor, sua cliente falou que você deu o seu melhor, eu lembrei quando você iniciou falando do seu pai, que ele ensinou vocês a sempre dar o melhor de vocês. Então, que bom que ele deixou essa missão aí cravada no coração de vocês e que vocês continuem aí fazendo o melhor através da vida de vocês na vida das pessoas, tá? Ai, obrigada, obrigada. E para encerrar, a gente vai fazer um bate-bola, pode ser? Pode ser. Um momento. Um momento... o que eu estava te falando antes, o nascimento da minha filha, que foi uma emoção generalizada com o meu pequeno, tão feliz que era tudo que ele queria, ter um irmão. Gente, falar nisso, eu já conversei com ela nos bastidores, que ela compartilhou um pouco dessa história dela, do nascimento da filha. E eu já compartilhei que eu vou querer ela do Dia das Mães. Eu tô pensando em alguma coisa do Dia das Mães e a história dela em relação à maternidade também. Como que eu vou dizer? A superação, né? É muito bonita. Só que a gente estamos aqui. Não vamos conseguir falar hoje, mas eu já falei com ela que no momento do Dia das Mães, a gente vai preparar essa oportunidade para ela compartilhar, porque ela tem muita história boa para contar. Vocês sabem que eu amo compartilhar a história de outras pessoas. Seu pai... Olha, foi sabedoria, eu diria sabedoria. Ele era uma pessoa muito sábia e deixou muitos aprendizados pra gente. Sua mãe? Uma saudade eterna. Minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos, né? Então, mas o tempo que ela ficou comigo foi, assim, crucial pra me dar muita força. Então, tua mãe faleceu quando você tinha 15 anos? Caramba, e seu pai? Foi agora na pandemia, 2020. E como é pra você? Eu costumo dizer que é aquele velho ditado, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, tudo... obviamente que eu queria que eles estivessem aqui, né? Os dois. Mas, assim, tudo foi por um motivo, por uma causa. E eu acho, assim, que eu sempre fui de enxergar o copo cheio, né? Então, se aconteceu, tinha que acontecer. E eu amadureci muito. Hoje eu sou essa pessoa porque eu vivi coisas que me transformaram para ser essa pessoa, né? Então, assim, por isso que veio a questão da maternidade também. Então, assim, foram muitas coisas que aconteceram e que eu consegui passar tranquilamente. Porque eu acho que Deus lá atrás preparou o terreno. Então é isso, gente. Acho que eu nem vou fazer esse bate-bola, que a Cat tá me emocionando. Obrigada. A gente vai ter esse momento depois para continuar de uma forma mais materna, vamos dizer assim. Então, assim, se preparem que antes do Dia das Mães a gente vai estar entrando com o episódio novo, que eu já convidei ela, vai ser minha primeira convidada de especial de Dia das Mães, porque é uma mulher... Obrigada, viu? Fico muito excepcional, grata. Tá? Foi um prazer te conhecer. E fica à vontade, se você quiser deixar mais algum recado. Obrigada, só quero agradecer. Eu acho que a gente tem que ser grato a tudo e eu acho que as oportunidades aparecem, os contatos aparecem, justamente pra gente somar, né? Eu sou grata em somar na vida das pessoas e eu acho que o grande propósito da nossa vida, que ninguém vem a passeio, é a gente conseguir somar e levar alguma coisa de bom. Se a gente já consegue fazer o bem, eu acho que a gente já tá fazendo já tá indo por um bom caminho, né? Então, eu fico muito grata mesmo, de verdade. Obrigada pelo bate-papo que eu amei. Que bom, eu que te agradeço também pela sua participação, pela sua entrega. E é isso, gente. Com muita emoção, eu encerro mais um episódio, agradecendo a nossa participante e pedindo para que você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que possam, de repente, ouvir e precisam ouvir desse conteúdo para que elas possam também resplandecer, assim como nós. E te espero no próximo episódio. Vem com a Jaque.